Um parênteses aqui, rapidinho, porque você mencionou o HIV. Por que ele é tão complicado? Por que a gente não consegue entender? Ou a gente consegue já entender legal como ele funciona e tudo mais? Como é que É tá? até legal até a senhora contar a história da senhora mesmo com o HIV, que ela tem uma história grande com a AIDS, né? Em Não, estudar o assim, vírus e tudo, né? Assim, a gente entende o que é o que não tem. A gente tem medicamento, mais incrível, né? O que não tem é a vacina. Uhum. É um vírus que muta muito mais, você não consegue fazer uma vacina para todas as variantes, porque ele é infinitamente mais variável que o coronavírus. Então, por isso não se chegou a uma vacina até hoje. Mas tem tratamento. As pessoas conseguem ter qualidade de vida. Qualidade de vida com a medicação. Isso foi... E o Brasil fez tudo, assim, era caro o medicamento, colocou, puxou. É porque tinha uma mulher no programa. A coordenadora era a mulher do programa de AIDS. Então, eu acho que, assim, realmente foi uma outra história. E foi muito legal, porque a gente sentia que você estava fazendo, que você estava controlando, e que tudo a gente fazia antes que os outros países. Mas foi assustador quando surgiu, né? Foi muito assustador. As pessoas da minha geração perderam amigos, muitos amigos. Mesma coisa, assim, esse vírus ele veio para a humanidade por meio dos animais? O HIV? Sim, mas ele entrou na espécie humana em 1920. Então, a gente não... Assim, você tem, então, comunidades que se alimentam de macacos, cortam, você mexe com o sangue dos animais, é um vírus de chimpanzé. E provavelmente ficou naquelas vilinhas na África, um outro pegava, passava, mas não é um vírus muito transmissível. E ficou anos. Até começou a expandir na África, provavelmente entre 50 e 60. Chegou no Haiti no começo da década de 70, nos Estados Unidos em 77. Mas só detectaram o vírus em 81. Então, você vê como muito mais longe, detectaram a síndrome. Demorou 2 anos para descobrir o vírus. Então, foi tudo muito mais lento. E o medicamento chegou 10 anos depois. Então, nesse período, morreu muita gente porque não tinha tratamento. Depois do tratamento, que se conseguiu conter. Mas muitos países, por exemplo, a África do Sul tinham presidente na época negacionista, que dizia que não tinha, que não era o HIV, que era tudo mentira. Teve um cientista que eu mesmo assisti a palestra dele de Berkeley, que ele dizia que aquilo era uma mentira, que não era o HIV que causava, que aquilo era um erro. A mesma coisa agora. Mas isso muito no começo. Foi na década de 90. Eu sei que a África do Sul levou esse cara para dar a palestra lá. Caramba. E chegou a ficar 30% da população da África do Sul positiva. Caraca. Para a África do Sul tem um impacto até hoje. Por conta disso. Por conta dessa teve todo o esforço que teve aqui, usa camisinha, não sei o que, toda aquela... que era uma coisa de comunicação, não foi feito e na África explodiu. Entendi. Então, assim, é uma história totalmente diferente. O Brasil realmente, a cada momento, fez uma comunicação super forte, buscou chegar nas populações que são mais difíceis da gente ter acesso, delas acreditarem em você, de ver a necessidade de Entendi. se precaver, né? Bom, outro movimento. Entendi. Voltando pro corona, eu sei que você deve estar de saco cheio de falar de corona, te perguntei aqui antes, mas assim, aqui no Brasil a gente tem, por mais que a gente tenha um movimento negacionista relativamente forte, a gente também tem uma alta taxa de pessoas vacinadas, não é? Então dá para dizer que essa guerra contra o antivax, pelo menos nesse momento, a gente está ganhando. Está ganhando. Está ganhando de lavada, inclusive, né? E acho que teve bastante movimento para se organizar tudo para vacinar, né? Teve vários movimentos civis, né? Mulheres do Brasil é um dos grupos que organizou Todos pela Vacina, para organizar cada município, para quando chegasse a vacina tá tudo pronto. E nisso você tem a divulgação, né, na população para ficar esperando e tudo. Então teve um contra-ataque. Teve mesmo. E assim, quando é que é aplicada a primeira vacina
já depois da fase 3 do teste, não sei o quê, primeiro cara que toma uma vacina, isso daí é mais ou menos em que mês? Aqui foi logo de Não, aqui não. aqui. Lá fora, porque lá é isso que eu quero saber. Qual que é Israel, o... Estados Unidos, foi em dezembro. E a gente demorou muito para aplicar aqui também? A gente demorou um pouco, talvez, acho que um mês depois, agora preciso É. olhar. Mas o problema não é o início da vacina, o problema é que tinha pouca vacina. Tá. Então, foram vacinados os profissionais de saúde, começou com as pessoas mais velhas e foi diminuindo, mas quando a epidemia da Gama, que foi a que veio de Manaus, chegou, essa população abaixo de 60 anos estava ainda totalmente exposta. Desprotegida. Eles começaram a receber vacina em junho. E essas vacinas, assim, essas vacinas que a gente recebeu poucas vacinas, e o fato da gente receber poucas vacinas tem a ver com O tempo que demorou para comprar. Tá, não tem a ver com as vacinas disponíveis no mundo. Não, você tinha que fazer arriscar. Todo mundo arriscou, a indústria arriscou. Era como eu estava falando, eles estavam arriscando. Eu não A sei indústria se vai colocou o funcionar, dinheiro na frente. mas eu vou fazer. Mas você vai comprar, você tem que pôr. Então você tinha que comprar antes. Porque ele já tinha que saber para quem que ia vender. Entendeu? Então você tinha que comprar muito antes. Tá. E o que a gente demorou foi para comprar. Tá, então de fato houve então um erro nesse sentido, não era uma questão de falta de oferta no mundo, era uma questão de que me ofertaram e eu não quis comprar, e aí quando eu fui comprar aí já estava tudo... no fim da fila. Entendi. Isso é fato, isso daí. É fato. Entendi. E tem todos os documentos lá. Tem a CPI da Covid, né, para falar sobre isso daí. Acho que isso aí você não pode falar, não vou arriscar. Na verdade, o que o governo, por exemplo, dos Estados Unidos fez foi comprar 3, 4 vacinas, o que também foi errado, mais do que eles precisavam, porque eles não sabiam qual ia funcionar. Já garantiram tudo, né? Já garantiram para vacinar 3 vezes a população. Mas a gente consegue escoar essa vacina com uma velocidade absurda também, né? Aqui, a partir do momento que a gente tem a vacina... O Brasil, ele é padrão mundial nisso, cara. Acho que a gente conseguiu, não teve perda de vacina. O que faltou foi esse investimento que tinha que ser pesado já. Antes de saber se ia funcionar ou não, já tinha. O que ficou claro é que o mundo não estava organizado para produzir vacinas em alta escala. Então, se conseguiu fazer, mas não tinha onde produzir. E agora a discussão é você ter fábricas que produzam vacina espalhadas no mundo e que isso não seja a limitação. Que a limitação seja você conseguir fazer uma vacina que funcione. Sim. Depois que faz, aí você espalha e a produção entrega mais rápido, né? E aqui a gente tem também uma... O Butantan tá fazendo uma vacina também baseada no Coronavac, não é isso? Eles estão fazendo uma outra vacina, né? Eu agora esqueci o princípio. É um pouco diferente, mas de produção de proteína que é parecida com a da influenza. Tá. Se eu entendi bem. Butanvac. Butanvac, isso daí. Isso. A UFMG também, né? Mas sabe que agora é muito mais difícil você validar os estudos que então, tem vários grupos fazendo e tentando... Mas os estudos clínicos ainda vão ser mais difíceis de serem feitos do que no começo, né? Você já tem só gente vacinada. Sim, né? sim. Então vai ser bem mais entendi. complexo e a definição do que você considera que você pode usar aquela vacina. Então, mas agora vai ter essa mudança de, em vez de investir em vacina, investir no medicamento, no remédio, ou não? Vão continuar investindo na vacina mesmo? A vacina também. É a melhor forma. Em doença epidêmica, se você tem uma vacina, é a melhor coisa. Porque o medicamento, a pessoa tem que tomar com alguns dias de sintomas. Então, é difícil essa coisa. É mais fácil para um grupo que você está preocupado mais em você dar a medicação. A vacina vai te tirar um monte de gasto e vai ser a melhor solução. A vacina vai continuar tendo desenvolvimentos aí. Sim, e vai ser prioritário. Os pesquisadores ainda estão estudando se a gente vai ter que ficar tomando essa vacina de maneira recorrente ou isso já chegaram nessa conclusão? Eu acho que a gente ainda não sabe, nem sabe a frequência, porque a gente só vai saber isso com o tempo. Né? E o tempo não passou, já se deu reforço, ainda não passou tempo suficiente para ter certeza. E é uma mistura de você ter
perda de anticorpo, quanto que dura, e a presença de uma variante. Então, em parte, são as duas coisas juntas e às vezes fica difícil de você medir, né? Prever. Mas isso também é uma coisa que a gente precisava tentar achar esse teste, uma forma de você medir que desse uma certeza maior de como que está a imunidade da pessoa. Teoricamente, à medida que você pega a doença, você vai se tornando mais resistente a ela, não é? Você consegue. A infecção natural acaba gerando bastante anticorpo que te dá uma certa proteção. Se é isso que você está me perguntando. Sim. Eu conheço um moleque que ele pegou acho que 4 ou 5 vezes, cara, o corona. Ao longo de toda a pandemia, ele pegou uns 5 vezes. É o filho do Popó lá, do boxeador. O cara pegou 4 vezes, 5 vezes a doença. E é um pouco impressionante, porque assim, eu faço teste toda hora aqui. Você viu lá embaixo tem a moça fazendo teste e tudo mais. Tomei as vacinas e tal. Mas assim, eu acho que eu não peguei essa vacina aí. Eu acho até que eu sou abençoado de alguma forma. Porque desde o começo da pandemia, que para participar de programas de outras pessoas e tudo mais e tal, a gente tem que fazer teste de forma recorrente aí, e o meu sempre dá negativo, cara. Existem pessoas de sorte, então? É provável. Mas assim, é provável, pode ser que você tomou as vacinas, se cuidou um pouco mais, pode simplesmente... Eu também não peguei, mas pode ser que tenha geneticamente algumas pessoas que não peguem, e tem gente buscando isso. Interessante. Pessoas são extremamente resistentes, que na casa todo mundo pegou só essa pessoa lá em casa, inclusive, minha esposa e minhas 2 filhas pegaram, não pode ser. E eu não peguei, o que é muito maluco, sabe? Sistema imune bom, né? Acho que é porque... Deixa pra lá. Aqui, a galera costuma falar que já protege, entendedores entenderão.